Simbora, bem-vindas todas maravilhosas. Que mais é possível para hoje? Eu não sei se todas me conhecem, eu acredito que sim. Acho que todas me conhecem, né? Mas eu vou falar um pouquinho aqui de mim e por que eu estou fazendo esse encontro hoje. Inédito, exclusivo, com um tema totalmente inédito. Eu vou falar de cura do feminino de uma forma que talvez você nunca tenha ouvido antes. E também sobre prosperidade, tá? Porque eu sei que muita gente que me segue gosta muito desse tema. A gente faz muito evento sobre dinheiro, sobre prosperidade em geral. A gente acabou de terminar o SOS Prosperidade, ainda faltam dois exercícios para compartilhar lá. Foi incrível, né? Foi um encontro de 7 dias. E a gente se conectou muito com a nossa espiritualidade, né? Eu não sei se todas. Vou me apresentar antes, né? Boa noite, maravilhosa, sejam bem-vindas. Estou nervosa aqui de tanta energia que está movendo esse encontro hoje, sinceramente. Vocês vão entender por quê, tá? Vocês vão entender. Eu vou aqui explicar um pouquinho para vocês o porquê desse encontro. E a gente vai ter aí 1 hora, vai ser bem 1 hora mesmo, para eu poder falar o mais mastigado possível de tudo que eu tenho vivido, absorvido, mastigado, estudado, trabalhado em mim mesma, né? Muito, 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 para poder trazer isso para vocês em 1 hora, em tempo recorde, para vocês entenderem a importância de vocês trabalharem ou curarem, de certa forma, o feminino de vocês, né? E poder realmente entrar num outro espaço de prosperidade. Essa é a minha intenção com esse encontro, tá? Não vai demorar muito mais que 1 hora. No final, vai ter um exercíciozinho não, tá? Exercíciozão bem potente, que eu deixo aí para vocês como sugestão para vocês fazerem mais dias, que vai ser incrível se vocês fizerem. E vai ficar gravado, vocês podem acessar de novo, quem dormir, né? Porque às vezes as pessoas dormem e tá tudo bem. Então, sem mais delongas, vamos lá. Meu nome é Eleonora Valdec, Eleonora Dutra, tem vários sobrenomes. Eu sou terapeuta integrativa sistêmica. Eu trabalho já com terapias integrativas há mais de 5 anos. Estou me formando recentemente em psicanálise clínica. Sou também facilitadora de ferramentas de expansão da consciência. E também tenho outras formações aí também, neurociência, técnicas de medicina germânica, chinesa e tá. Mas quem é mesmo a Eleonora? A Eleonora é uma mulher de 41 anos que está aí no caminho de autoconhecimento há mais de 5, na verdade, assim, um caminho de despertar de autoconhecimento há mais de 6 anos e que fugiu muito desse tema do feminino. Muito, muito. Pensa numa pessoa que fugia. Pensa numa pessoa que achava chato esse tema. Pensa numa pessoa que não ia em roda de cura de feminino, de nada relacionado a coisas que ficavam muito tempo só ali meditando e né, cacau, no início para mim essa né, tinha encontros de cacau, do útero, dessas coisas assim, eu falava, gente, não é minha praia, não é minha praia. Só que, depois de tanto buscar a prosperidade, eu tive que olhar para o meu feminino. Eu tive que aprender a entender o poder e a importância do meu feminino para realmente ter uma vida mais plena, mais abundante, ter facilidade com o dinheiro, ter facilidade com relacionamentos e estar começando a viver a vida que eu estou vivendo hoje, porque eu tenho certeza que vai melhorar ainda mais. Mas para eu chegar nessa plenitude que eu estou vivendo cada vez mais hoje na minha vida, eu tive que olhar para o meu feminino. E aí, hoje, o que eu quero trazer para vocês, né, é um pouco dessa aprendizagem que eu tive, bem mastigada. E também, não sei como está a situação de cada uma, a gente vai
buscar acessar aqui. Então, o que eu vou pedir para vocês? Isso aqui não é um monólogo, eu vou sim trazer muita coisa para vocês, mastigada, mas eu peço também que vocês comentem, digam se faz sentido, se algo do que eu estou falando vocês já passaram ou passam por isso. E também, se vocês tiverem alguma dúvida ou achar que alguma coisa não está fazendo sentido, podem falar, tá? Podem falar, porque esse é o momento que eu abri, né? Tudo isso que eu estou vivendo, tudo isso que eu estou aprendendo e trabalhando com mulheres também, né? Porque eu também trabalho muito, eu tenho clientes, né, que eu atendo, muitas mulheres que estão no meu campo, né? Então, tem muito a ver com o que eu passo. Então, provavelmente, né, eu acredito, vocês devem ter questões semelhantes também. Vocês devem estar nesse campo. E aí, vocês vão dizendo para mim se tem a ver, se não tem, se bate, se não bate, se está muito louco. Se sentir alguma coisa, poxa, eu sofro com isso, poxa, eu não me sinto bem com isso, poxa, isso é um desafio para mim. Esteja numa posição de vulnerabilidade e pode trazer aqui, se você sentir vontade de trazer, tá? Fica à vontade para comentar mesmo, comenta. Abre seu coração comigo, pode abrir, pode falar. Né? Enquanto eu estiver falando, se você quiser falar no chat, depois a gente pode abrir um momento também, se alguém quiser comentar alguma coisa, tá? Mas eu peço que vocês interajam comigo para perceber como que está aí o campo de vocês, até para fazer o exercício no final, tá bom? Então, pegaram? Pegaram aí? Todo mundo está comigo? Todo mundo está comigo aí? Diga aí, oi, sim, eu tô viva, tô viva. Ó, a Natália já falou que já estava fazendo muito sentido estar participando de hoje. Bem isso que você falou, eu fujo do encontro do meu feminino. E agora tenho certeza que será uma pontapé para isso. Bem-vinda. Bem-vinda, Natália. Eu fugi desse encontro, eu fugi desse evento, dessa missão. Já tem bastante tempo, mas agora eu não vou fugir mais. E eu espero que seja também um pontapé para que vocês olhem, né, para tudo isso de alguma forma que possa contribuir para o que vocês estão passando ou para o que vocês buscam e que seja realmente isso que a Natália falou, essa energia de pontapé. Vai começar, e eu vou falar uma coisa para vocês, depois que vocês verem, não tem como desver mais, tá, gatas? Pode ser meio desconfortável, às vezes dá vontade de fugir, às vezes dá vontade de não ter consciência, eu sei, mas faz parte. E aí a gente, depois que eu falar algumas coisas, não tem como vocês desverem mais. Vocês vão ver e tá visto, e aí é daqui para frente a escolha de vocês, mas provavelmente alguma coisa vai mexer aí no universo de vocês, vai criar mais para vocês, eu acredito. Então, bora lá. Falando um pouquinho rapidamente de mim, né, para ver aí como é que tá o campo de vocês. Eu sou filha de mãe e pai que convivem juntos, tá? Porém, a minha mãe é completamente masculina. E eu vou explicar o que é isso, tá? Talvez, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Comentem aí, já ouviram falar de energia masculina e feminina? Todo mundo já ouviu falar? Já adianto para vocês que não é só energia, isso não é só energia, tá? Energia de ser energético. É uma coisa que está na nossa psique mesmo, tá? Tá no nosso inconsciente. Acredito que todas sabem também o que é inconsciente, né? Que a gente tem aí, né, o lado consciente e o lado inconsciente. Então, no nosso inconsciente, todas nós, todos os humanos, homem e mulher, têm o seu lado masculino e o seu lado feminino, ok? E isso faz com que nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, as nossas decisões sejam influenciados por esses dois polos, tá? Polo masculino, polo feminino. Então, eu vou explicar um pouquinho como você saber em que polo predominantemente você está, tá? E como isso afeta a nossa vida. Então, eu, Eleonora, tenho uma mãe que é bastante masculina, tá?
E eu, por muito tempo, fui ensinada, né, que mulher tem que ser independente, que mulher tem que ter o seu dinheiro, que mulher tem que fazer acontecer, que mulher tem que não depender de homem, jamais, né? E a minha mãe sofreu muito por ter que, né, fazer acontecer na vida dela para ser diferente da mãe dela. A mãe dela que era dona do lar e teve vários filhos e o marido dela maltratava ela, e ela foi traída, e o marido teve várias mulheres, e ela sofreu muito, e no final, a minha avó faleceu com uma questão no útero, tá? Eu tô falando isso porque vai fazer sentido para vocês depois. É um exemplo para vocês, de repente, perceberem aí alguma coisa, tá? Quando eu for falando o que é, quais são as feridas do feminino, o que é estar no polo mais predominante masculino, o que é estar com o feminino ferido, tá? Então, assim, minha mãe é bastante masculina, ó, a Sayonara disse que a dela também é. Vocês vão entender por que eu tô falando isso. E aí, ela me ensinou isso, tá? Ela me ensinou, olha, tem que ser independente, tem que estudar, tem que passar no concurso público, tem que fazer acontecer, não depender de homem. Homens traem, homens não são confiáveis. Se for buscar um homem, busque um homem provedor, tá? Assim, né, que possa ajudar financeiramente, mas não dependa de homem. Viva a sua vida e faça acontecer o que talvez eu não fiz acontecer, porque eu não tive tantas condições como você. Então, desde pequena, eu já nasci com essa programação. Então, eu vou, às vezes, falar umas coisas assim, tipo assim, anota isso aí. Não que você tem que anotar, mas é como se fosse assim, tipo, destaque isso aí, para você perceber. Então, aconteceu isso comigo, e aí, minha mãe, muito assim, meu pai, muito ausente, ausente no sentido de ficar estudando, de não tomar conta das coisas da casa, e minha mãe fazia tudo. E minha mãe estava sempre sobrecarregada. E minha mãe estava sempre reclamando. E minha mãe estava sempre com algum problema. E aí, hoje em dia, minha mãe está doente. Minha mãe tem coisas aí que afetaram ela ao longo da vida. Ai, Leonor, por que você está falando da sua mãe? Porque muitas mulheres da nossa geração atual, elas têm essa referência de mulher, que foi a mulher que teve que trabalhar, ir para o mercado de trabalho, fazer acontecer. Ah, tá errado isso, Leonora? Não, claro que não, só estou falando o contexto. A mulher teve que ir para o mercado de trabalho, fazer acontecer, ter a sua independência e não depender de homem. Esse é o retrato de muitas mulheres da nossa geração, né? E das gerações anteriores. E aí, por que eu estou falando tudo isso? No encontro do SOS Prosperidade, eu falei muito sobre lei da atração. Hoje eu não vou falar muito sobre isso, mas eu falo muito sobre lei da atração, né? Para você manifestar prosperidade, para você ter mais facilidade com o dinheiro ou com a sua vida da forma como você gostaria, você tem que saber, né, como está na frequência. Eu falo muito sobre isso, né, mas vocês vão entender por que eu estou falando. Vocês têm que estar muito na frequência da prosperidade, né, do receber. Então, outra palavrinha, assim, se eu puder falar assim, anota. Receber. Receber. Então, você tem que estar na frequência do receber, da prosperidade. Aí, quem me acompanha sabe que eu já falo muito sobre isso, que eu mostro qual é essa frequência, que eu faço mesas, né? Que eu mostro para a pessoa como que ela está vibrando, como alcançar essa frequência e tá. E aí, o que eu falei nesse encontro? Na lei da atração, a gente foi ensinada a prosperar como homens. Pega essa chave aí. A gente foi ensinada a prosperar, a fazer acontecer como homens. Como assim, Eleonora? Nós fomos muito ensinados que para a gente prosperar, para a gente subir na vida, para a gente melhorar a nossa questão financeira,
a gente tem que fazer acontecer, tem que acordar cedo, 5 horas da manhã, e trabalhar e ralar, porque a gente não tem outra saída. Essa é a nossa vida. Essa é o que a gente tem. E isso que a gente foi ensinado pela nossa mãe, pela nossa avó, pelas gerações anteriores que não puderam fazer isso, mas que é como se passassem para a gente e dissessem: você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer acontecer, minha filha, porque a vida não é fácil, não. E agora que as mulheres entraram no mercado de trabalho, graças a Deus, faça jus a isso. Só que aí o que aconteceu? Nós estamos numa geração de mulheres que estão trabalhando a lei da atração, que estão vivendo, que estão fazendo acontecer, que têm a sua independência, só que com muita sobrecarga, com muita autocobrança, com muita exigência, com muito perfeccionismo, com muita culpa, com muito esgotamento, se sentindo muito sozinhas, que não acreditam mais em relacionamentos, não acreditam mais em homens, não acreditam mais nas próprias mulheres. Muitas mulheres criticam as outras mulheres, tá? Eu já estive nesse lugar. E aí a gente vive nesse piloto automático da vida e quer que a vida mude. Só que como que a vida vai mudar se a gente não está vivendo a nossa vida verdadeiramente? Muitas vezes a gente está vivendo a vida da nossa mãe, da nossa avó, né? A vida, ou muitas vezes a gente está deixando de viver a nossa vida em lealdade a essas mulheres, em lealdade ao que elas viveram, ao que elas sofreram. E muitas vezes a forma como a gente olha para os homens, a forma como a gente olha para a gente, a forma como a gente vive a nossa vida, não é a gente. Não é a gente. E aí, se você não está no seu lugar, se você não está na sua essência, vai ser difícil, vai ser com guerra, vai ser sobrecarregada, vai ser se arrastando, vai ser sempre fazendo, e parece que nada acontece. Era isso que acontecia comigo, né? Voltando à minha história. Eu fui ensinada isso, e aí, desde cedo, eu fiz acontecer. Eu passei no concurso público, e aí eu já comprei depois minha casa, e comprei meu carro, e tá. Então, eu me sentia a mulher empoderada, a mulher independente, a mulher que faz acontecer. Eu falei, agora eu quero mais, eu quero ganhar mais, eu quero. Antes eu achava que era passar no concurso público, né? Então eu falei, vou passar no concurso melhor, vou ter mais dinheiro, e aí eu vou fazer acontecer e minha vida está resolvida. Só que essa não era eu. Essa era a minha mãe. Essa era a minha mãe que esperava isso de mim. E aí, o que aconteceu? Chegou uma hora, eu vou olhar os comentários de vocês, tá? Só para seguir aqui o raciocínio. Chegou uma hora que essa mulher, que era eu, que não era eu, ficou esgotada. Mesmo tendo dinheiro, assim, eu tinha uma vida financeira nessa época, era diferente, tá? Assim, porque eu era só servidora pública, e eu não falei, né? Eu sou terapeuta, mas eu também sou servidora pública, tá? Até hoje. Então, eu era servidora pública, nessa época eu não era terapeuta, e aí eu falava assim, cara, eu não tô feliz. Eu tinha uma vida de família margarina, eu tinha um marido, eu tinha filhas, a gente viajava 4 vezes ao ano, tava tudo lindo, tudo maravilhoso, mas eu me sentia vazia. Eu me sentia triste, parecia que estava sempre faltando alguma coisa. E eu colocava isso no dinheiro. Eu falava assim, porque eu não tenho dinheiro, porque a minha situação está piorando, porque o salário do serviço público está baixando. Então, eu colocava a culpa no dinheiro. E até hoje, até pouco tempo atrás, eu continuava colocando a culpa no dinheiro. Não, se eu tivesse dinheiro, estaria tudo ok. Até uma hora que estudando, né, estudando sobre né, a prosperidade mais aprofundadamente, estudando sobre a lei da atração, sobre essa coisa que eu falei para vocês da frequência, o que eu descobri? Eu descobri que o buraco é mais embaixo. Ai, o buraco é mais embaixo. E aí eu descobri que
essa Eleonora que tinha passado no concurso público, que tinha a vida dos sonhos da mãe, não estava vivendo a sua vida, estava vivendo a vida da mãe. E aí eu comecei a negar isso. Eu comecei a negar. Eu comecei a falar: ah, não, então eu quero viver minha vida. Não quero mais saber da minha mãe. Vou negar minha mãe. Porque ela tem a vida dela, eu tenho a minha vida, eu não quero ser ela. Ah, então agora tá tudo certo. Eu já sei que eu tô vivendo, que eu não estava sendo eu, que eu estava vivendo a vida da minha mãe e talvez que, né, das minhas ancestrais, do que elas esperavam de mim, porque todo mundo da minha família é servidor público. Então, pronto, agora é só não ser igual a minha mãe, ser eu. E aí, quem sou eu? Quem sou eu? Aí foi a pergunta, tá? Para quem não sabe, eu sou facilitadora das ferramentas de Access e eu já sou há 4 anos e meio facilitadora, né? De barras de Access e várias ferramentas, tá? E aí eu falei assim: ah, agora eu vou trabalhar com o que eu gosto, vou ganhar dinheiro com isso e tá tudo certo. Aí eu fui lá, comecei um processo para me tornar facilitadora avançada do Access, né? Que eles chamam. Quando você se torna facilitadora avançada, você começa a dar classes mais avançadas. E aí você pode, né? Você tem as classes avançadas, elas têm um valor maior. Então eu falei, tá vendo? Eu vou dar, né, classes com valores mais avançados, vou fazer o que eu amo, me encontrei, não sou minha mãe e vai estar tudo certo. Já estou no caminho para CCF, já fiz 90% das classes e tudo, criei dinheiro, tá tudo lindo, maravilhoso. Pronto. Aí é que veio. Aí é que veio. Por quê? Quando eu estava finalizando esse processo, né, para me tornar facilitadora avançada, eu me perguntei: quem sou eu? Quem sou eu? Quem eu estou sendo? Porque agora eu não estou sendo mais a minha mãe, mas quem eu estou sendo? E aí eu descobri que eu estava sendo totalmente uma projeção, uma expectativa de uma mulher altamente ferida no seu feminino, altamente masculinizada. Tá? E masculinizada, gente, não é ser masculina de se vestir como homem, tá? Não tem nada a ver com isso. Masculinizada no sentido de viver só pro masculino. Eu vivia só o masculino. E aí, quando eu descobri o que era o feminino, eu falei, caceta, eu tô muito distante disso. Eu tô muito distante disso. Então, o que eu percebi de tudo isso? Tá bem resumindo, gente, não vai dar para contar minha vida inteira aqui, mas quem me segue sabe um pouco da minha história, né? Que eu fui divorciada, né? Que eu sou divorciada, eu fui casada há 15 anos, e olha só, gente, eu casei com um cara que é a cópia da minha mãe. Olha aí, a cópia, Ctrl C, Ctrl V. Em que sentido, Eleonora? Como assim? Mas ele é homem? Sim, mas ele é muito feminino. Feminino não que ele é gay, gente, não que ele aparenta ser feminino. Você vai olhar para ele, ele é um homem, bonito, beleza, maravilhoso, um bom pai. Não é isso. Mas que tinha as questões dele também e estava com o feminino dele também, de alguma forma, ferido. E o masculino também. E ele era a cara da minha mãe, controlador, não deixava eu ser como eu era, não aceitava que eu fizesse as minhas terapias, não aceitava que eu tivesse mudado, que eu não fosse mais a mãe margarina que eu era, que vivia para as filhas e que queria viver a sua vida, né? De certa forma, o seu despertar, esse momento de despertar do autoconhecimento. E, né, trabalhar com o que eu amava. Ele não aceitou. E aí a gente se divorciou, mas não por causa disso. Porque eu, Eleonora, descobri que eu estava casado com um cara que era a cópia da minha mãe. Né? E aí, por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque não adianta você querer prosperar na sua vida, você querer viver, né, e fazer o que você ama, e você, né, ter dinheiro, e você fazer tudo o que você quer na sua vida e projetar isso só externamente. Só externamente. É agora que eu vou falar do feminino, tá? É agora que eu vou falar do feminino. O feminino, ele não é
relacionado ao que você tem. O feminino é relacionado ao que você é. O receber, que é o receber verdadeiro com tudo na sua vida, até com o dinheiro, com a prosperidade, de você realmente ter sucesso na sua vida, seja com o que quer que faça sentido para você, é você fazer as pazes com o seu feminino. E, pasmem ou não, 90% das mulheres hoje em dia estão com seus. Não vou falar 90%, não vou generalizar, mas assim, grande parte, mas tem já um estudo que mostra isso das mulheres. Grande parte das mulheres estão com o seu feminino ferido. E o que é estar com o feminino ferido? Então vamos lá. Vocês já ouviram falar sobre as feridas emocionais? Alguém já ouviu falar sobre esse tema? Feridas emocionais? Quem nunca ouviu falar sobre esse tema? Escreve aí. Que nunca, não sei o que é ferida emocional, Leonora. Nunca ouvi falar. Só para saber o que eu vou falar e se eu vou precisar explicar melhor ou não, tá? Digam aí. Ó, a Natália falou que faz muito sentido. 39 anos, pouquíssimas amizades, solteira, muita dificuldade nos relacionamentos em geral. Amizades que duram 2 anos e terminam do nada. E homens que desaparecem e não falam mais sem nenhum motivo. Sim. Então, assim, gente, a primeira coisa que você pode identificar, se você tem que trabalhar o seu feminino, nós, provavelmente a maioria, tá? Ou se não todas, desde a infância até hoje, passamos por algum trauma na vida, tá? Alguma coisa que, de alguma forma, nós interpretamos como um perigo, como estratégia de sobrevivência. E quando algo acontece com a gente já se recolhe ou a gente dá uma recuada, porque a gente fala, opa, ou você ou seu inconsciente fala para você, opa, aí tem problema, não vou fazer isso. Isso são feridas, tá? São feridas que a gente carrega desde a infância, tá? E as principais feridas, né, que interferem no nosso feminino diretamente, tá? São estudadas e são muito faladas, são sete principais feridas, tá? Existe uma autora, que é a Lise, acho que é Lise Borbon, eu não sei falar o sobrenome dela, Lise Borbon, né? Que ela tem um livro sobre isso, eu super recomendo que todas acessem, todas leiam, tá? Eu já compartilhei em outros grupos, vou compartilhar nesse grupo com vocês. Tem no Kindle, tem para vender, é bem acessível esse livro, tá? As feridas emocionais, tá? Por quê? Porque para você minimamente mudar a sua vida e prosperar, você precisa se conhecer. E você precisa entender como essas feridas estão te fazendo viver repetindo essas coisas que você viveu na sua infância, seja com relacionamentos, seja com o dinheiro, seja com a sua família, seja com o que você não consegue alcançar. Se você não está conseguindo alcançar algo e se sente paralisada, frustrada, de alguma forma, parece que as coisas não andam da forma como você gostaria, parece que você sempre vai e volta, é porque provavelmente tem alguma ferida aí que precisa ainda ser olhada, tá? E quais são essas feridas? Eu vou mandar para vocês, tá? Eu não vou me aprofundar porque não vai dar tempo, mas eu vou resumir. Eu vou mandar para vocês um resuminho, assim, digamos assim, um documento com o resumo dessas feridas, porque eu escolho que vocês acessem. Que a primeira coisa para mudar alguma coisa na nossa vida é a gente se conhecer, é a gente se reconhecer. E não é olhar para o errado da gente, tá? Não é ficar presa nessa ferida para sempre e também usar isso como justificativa, tá? Não vai também falar, é porque eu tenho a ferida do abandono e aí é isso, eu não consigo mais fazer nada na minha vida. Porque eu sempre vou me sentir abandonada. Não, não é isso. O espaço é como isso interfere nos meus relacionamentos, como isso interfere na minha prosperidade, como eu percebo que isso realmente às vezes me paralisa.
É você começar a olhar para isso, tá? Então, por exemplo, a ferida da. Teve uma pessoa que me perguntou, eu acho que foi essa. Foi a Nath, eu acho que foi a Nath mesmo que me perguntou isso, né? A Nath me perguntou lá no meu Instagram. Não foi, Nath? Foi você? Falou, é o que ela está falando aqui. Tenho dificuldade de atrair pessoas e as pessoas ficarem na minha vida, né? Existem essas 7 feridas, tá? Ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da injustiça. Alguém escreveu aqui também? Alguém já conhece? Exatamente. E da traição. Exatamente. E aí, o que acontece? Por exemplo, no caso da Nath aqui, a ferida da rejeição. Quem tem essa ferida da rejeição, em algum momento da sua vida, se sentiu rejeitada. Pode ter sido uma coisa muito boba. Pode ter sido uma coisa que, para a pessoa que viveu essa situação com você, ou o que aconteceu, às vezes não foi uma rejeição em si, mas você se sentiu rejeitada. E isso afeta você, de qualquer forma. Então, não é se julgar, não é buscar culpados, não é ficar revivendo o passado para ficar remoendo isso, tá? Mas é você perceber que existe isso no seu mundo, existe isso de alguma forma em você. Então, por exemplo, a Nath falou isso. O que é a ferida da rejeição? É aquela ferida em que, geralmente, quem tem como predominante tem dificuldade de ter confiança em relacionamentos. Tem dificuldade alguma coisa que aconteceu, essa pessoa sentiu, aí não foi traída, mas ela se sentiu de alguma forma deixada de lado. Ela sentiu alguma coisa ali que alguém não queria estar com ela, ou que ela não era não quista ou não vista. Então, qual é a tendência dessa pessoa? Tá sempre se protegendo para não reviver isso de novo. Ou inconscientemente você está se protegendo. E aí, qual é a moral da história? Você tende a auto-sabotar os seus relacionamentos. Ou você se mantém numa distância confortável com as pessoas, para não deixar as pessoas perceberem isso e não entrarem de fato no seu mundo, e você não se permite ser vulnerável. Você às vezes cria até uma casca. Sabe a casca daquelas mulheres assim, fodonas, assim, eu não preciso de ninguém, eu sou foda, eu vivo sozinha e tá tudo bem. Mas no fundo, essa pessoa tá morrendo de medo de alguém se aproximar dela e a rejeitar. Então ela cria essa distância confortável, ela não confia muito nas pessoas. A pessoa tem que dar muitas provas que é uma pessoa confiável para que ela deixe se aproximar. Aí a Nath pode falar assim: não, mas não é o meu caso, porque são as pessoas que se afastam, não sou eu que estou fazendo isso. Só que às vezes inconscientemente você não deixa as pessoas se aproximarem. Você está indisponível para relacionamentos e para amizades por alguma ferida que você teve. Não estou falando que é isso, tá? Mas é um movimento que a gente faz, de você se perguntar: o que em mim pode estar afastando essas pessoas, tá? E não é para se julgar, não é para se julgar. É para você se olhar e falar: o que essa ferida hoje em dia reflete na forma como as pessoas se aproximam de mim ou se afastam de mim. Eu, Eleonora, eu tenho essa ferida. Eu tenho essa ferida. Então, eu vou falar para vocês que eu tenho muita dificuldade de ter amizades a ponto de me abrir, de estar na casa da pessoa, de falar da minha vida, de desabafar. Eu nunca falava para amiga nenhuma da minha vida amorosa, de contar mesmo as minhas coisas, muito difícil. Eu não confiava, eu achava. Também tem outra ferida que é a ferida do abandono, né? Eu achava, às vezes, que eu estava atrapalhando a pessoa de ficar contando as minhas coisas, né? Tipo, não vou ficar falando para ela. Ela já tem a vida dela, não vou ficar contando as minhas coisas para ela. Mas, claramente, para vocês saberem, eu me relacionei 15 anos com um homem indisponível emocionalmente.
ele estava comigo, ele me tratava bem, ele é um ótimo pai para as minhas filhas até hoje, mas ele é casado com a mãe dele, né? Para quem entende dessa linguagem da constelação familiar. Ele é casado com a mãe dele até hoje, tá? E até eu entender isso, já chegou no nível que não tinha mais, era insustentável, tá? Talvez eu pudesse ter revertido isso, mas talvez não. Então, assim, eu não me culpo por isso. Mas ele era indisponível emocionalmente. Então, essa ferida da rejeição comprovou claramente isso. Por eu ter medo de ser rejeitada, eu me relaciono com um homem que não fica entrando muito no meu espaço, porque eu não gosto, porque eu mantenho uma distância confortável. E amizades também. Então, no meu caso, não quer dizer que as pessoas se afastam, tá? Mas automaticamente eu afasto as pessoas de mim, tá? Se eu for pelo piloto automático, eu afasto as pessoas de mim. Por quê? Porque eu tenho esse medo inconsciente. Então, sabendo disso, não estou dizendo que é o seu caso, tá, Nath? Pode ser que seja, pode ser que não seja. A gente vai falar de outras coisas aqui e você vai percebendo, né? Mas é um exercício de autorreflexão, tá? Que eu estou contando aqui para vocês, do que eu tive que acessar para entender, né? Por quê? Porque agora, né, depois de 15 anos de casada, eu fiquei 2 anos solteira. Na verdade, assim, eu fiquei quase 3 anos, 4 anos. Tipo assim, eu estava casada, mas eu já vivia meio que sozinha, né? A gente só estava junto porque a gente tinha filhas. Mas a gente já vivia uma vida muito, sabe, assim, bem mais separada, tá? Então eu fiquei praticamente 3, 4 anos sozinha, assim, né? E depois, quando eu me separei, eu fiquei mais tempo sozinha. Fiquei uns 2 anos sem me relacionar. E aí, gente, eu conheci uma pessoa, né? Eu tô namorando hoje em dia, tem 8 meses. E, gente, pensa como foi difícil manter esse namoro. Pensa. Porque eu fiz de tudo para auto-sabotar. Eu fiz de tudo. Qual é a ferida da rejeição? É você estar sempre colocando defeito na pessoa. E essa pessoa aí, não sei não, viu? Fez uma coisinha errada, já era. Eu não confio mais. Eu já me afasto, porque não dá para confiar. Então, assim, imagine eu que fui casada, que tinha uma vida assim muito padronizada de um jeito, né, de estabilidade, tudo mais. Emocionalmente, foi o que eu falei, não tinha aquela coisa, né, dentro do que eu conheci hoje em dia. Mas para mim era ok, porque eu estava acostumada, porque eu tinha a ferida da rejeição bem latente. Então, quanto mais longe, melhor, né? Olha aí, que louco, né? E depois, quando eu conheci esse atual relacionamento, não, ele é o tempo inteiro grudado em mim. Ele que só falta entrar em mim, assim, para saber tudo de mim. E ele pesquisou toda a minha vida, ele se aproximou de mim por eu ser terapeuta, por ele gostar das coisas do Access e querer aprender mais as coisas do Access. Então, assim, é totalmente diferente né, o nível de relacionamento que eu estou tendo hoje. Mas para mim foi um desafio enorme, gente. Imagina um cara entrando e falando e querendo saber e querendo viver comigo, querendo nas minhas classes comigo e querendo fazer tudo comigo. Eu falei, gente, mas que grude, mas que coisa chata, gente. Olha aí, velho. Olha como a gente se auto-sabota. Não tô falando que é, né, que também, né, tem, às vezes grude demais, às vezes, né, às vezes não é benéfico, né, não é nesse sentido, mas para mim foi tudo muito novo, sabe, assim, e era um homem, é um namoro que a pessoa fala toda hora que me ama, e que me admira, e que não consegue ficar sem mim, eu falei, tem alguma coisa errada, tá? É narcisista, não existe homem assim não, gente, homem louco por mim de uma hora para outra, é narcisista. Aí eu levei para minha psicanalista. Aí eu, nossa, mas foi uma novela. Eu falei para ele que ele era narcisista e que tá. E ele não é narcisista, gente. Ele não é narcisista. Mas eu tive que encontrar um defeito para poder justificar, para poder me afastar dele. E foram vários defeitos, e foram várias coisas. E foi um aprendizado muito grande, gente. E ainda está sendo, tá? Ainda está sendo. Mas, assim, tudo isso me mostrou essa ferida latente, tá? Então, assim como essa ferida, existe. A Sayonara disse que quer um grudinho, que mais é possível. Então, assim, mas foi difícil. A gente fala que quer,
Mas na hora que o negócio acontece, rapaz, às vezes é difícil manter. Por quê? Porque energeticamente a gente está com o nosso femininozinho capenga. Então, eu vou explicar mais sobre isso, tá? A gente vai chegar para você perceber se você está com o feminino ferido. Só para resumir, para acabar de resumir essa parte das feridas. Então, tem o abandono, tem a ferida do abandono, que é aquela que você faz tudo pelas pessoas, tudo. Você dá. Sabe aquela pessoa que está sempre ocupada, ajudando o pai, a mãe, o papagaio, o cachorro, a amiga? A amiga nem respirou, você já está ajudando. A mãe nem respirou, você já está ajudando. Você ajuda todo mundo, você faz tudo por todo mundo e não faz por você. Sabe? E por que você não faz por você? Você até fala que faz, mas no fundo você sempre se deixa para depois. Gente, para fazer um exame depois da pandemia, um autoexame ginecológico, para fazer coisas assim de rotina, é uma dificuldade. Porque eu sempre falo que estou ocupada. Se eu for pelo piloto automático, eu sempre falo que estou ocupada. Não estou ocupada, deixa depois. Não porque as minhas filhas, é porque é meu trabalho, porque eu sou terapeuta, porque eu tenho um namorado, porque não sei o quê, porque você sempre se deixa para depois. Se você pode dizer assim, não, eu não me deixo para depois, mas tem coisas que são prioridades para você, que você poderia estar fazendo e você está deixando para depois. Essa é a ferida do abandono. Você faz tudo por todo mundo e você se deixa para depois. Por quê? Porque você aprendeu que para você ser amada, você tem que mostrar serviço. Você tem que fazer, você tem que se doar, você tem que ser útil, você tem que ser solista, você tem que ser caridosa. Só que aí o caridosa é você fazer tudo por todo mundo e achar que é egoísmo se priorizar. E aí, o que aconteceu comigo? Nos 2 a 4 primeiros anos das minhas filhas, eu era a mãe perfeita. Eu vivia pelas minhas filhas, nossa, tudo, festa de tudo. Eu sabia, eu estava em todos os grupos das mães, eu sabia tudo que você imaginar de febre, de doença, de problemas de tudo. Eu que escolhi a escola perfeita, porque minha filha tinha altas habilidades, então eu ia acompanhar ela e tá. Passou 4 anos, eu não aguentava mais. Eu não sabia mais quem era eu. Eu era uma mãe perfeita para quem? Né? Porque, para mim, eu estava exausta. Só que eu tinha que fazer, eu tinha que mostrar, eu tinha que mostrar serviço. Até uma hora que eu falei assim: não, isso não funciona para mim. E aí eu falei para o pai delas, falei: é o seguinte, ó, eu vou começar a trabalhar como terapeuta aqui, como facilitadora, e você vai ter que dividir as coisas comigo. Então se vira, porque final de semana aí vou estar aqui, mas claro que eu não abandonei, mas eu fiquei, né, fazendo outras coisas. E aí o pai teve que se tornar mais presente. E aí ficou bem mais leve, tá? Só que eu me senti muito culpada e até recentemente me sentia bastante culpada, sempre culpada. Porque eu queria viver uma vida que não era uma vida que as outras mães vivem. Então, dentro do padrão das mães, eu sou uma aberração, eu sou culpada, eu sou irresponsável, eu sou isso, eu sou aquilo. Para minha mãe, até hoje, eu sou. Porque o padrão dela é diferente. Entende? Então, a ferida do abandono, você muitas vezes deixa de ser você para agradar as pessoas, para ser boazinha, para mostrar serviço, para se sentir útil, para se sentir amada. Só que você se anula completamente e você se sente vazia. Aí vem as outras feridas que eu vou resumir também, mas é só para vocês perceberem o quê? Por exemplo, a ferida da humilhação. É uma ferida que você tem vergonha de aparecer, que você tem problema com a sua imagem, que você se sente, sempre parece que tem uma coisa errada com você e que e que alguém está prestes a vir e apontar isso para você. Tipo assim, ela fez errado, olha que absurdo. E aí você está sempre se protegendo e dizendo assim, não, eu fiz tudo, olha aqui, ó, eu fiz, não vem falar nada de mim, não. Porque eu não aceito ser humilhada.
Então, muitas vezes, você cria uma máscara cascuda, assim como na ferida da injustiça, você cria uma máscara cascuda, que você tem que ser perfeita, que você tem que fazer tudo perfeito, que você se critica muito, você critica muitas pessoas, e aí você tá sempre achando que tem algo de errado com você. Nunca tá bom. Nunca o que você faz é suficiente. Por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque isso é uma característica de feminino ferido também. Quem tem essas feridas latentes e está paralisada na sua vida com relacionamentos, né? Sempre é a que faz tudo e não se cuida, não se prioriza, tá sempre procrastinando, deixando para depois. Ou é uma pessoa que mantém uma distância confortável das pessoas e não consegue ser vulnerável, não consegue se entregar para relacionamentos que podem ser contribuição, é uma pessoa que não está vivendo o seu feminino pleno. E aí, Eleonora, o que não é o feminino pleno? O que é a ferida do feminino? Vou te falar algumas características e eu quero que vocês me digam aí se vocês identificaram e quantas vocês identificaram. Me contem. Vamos lá. Feminino ferido. A mulher guerreira não pede ajuda, tem dificuldade de pedir ajuda, porque ninguém entende nada, ninguém sabe fazer, só eu sei fazer mesmo, então eu já faço logo. Tipo eu, Eleonora, que tinha uma cerimonialista no meu casamento, paguei R$ 2.000 para uma cerimonialista e praticamente fiz tudo. Quando eu vou fazer as minhas coisas como terapeuta, eu vou delegar, eu já chego fazendo tudo. Porque a pessoa não vai saber fazer, vai demorar, então eu já faço logo. Então, isso é um feminino ferido. Você sempre está fazendo tudo e não confia, não consegue delegar e acha que as pessoas não têm a mesma capacidade que você. E aí começa a se sentir sobrecarregada e acha que ninguém pode te ajudar. Se sente muito sozinha. Acha que as pessoas não te entendem. Mas, ao mesmo tempo, sempre acha que dá conta de tudo sozinha. Então, é aquele dilema. Eu dou conta de tudo sozinha, só eu consigo fazer, mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que alguém fizesse e ninguém faz. Aí fica naquele dilema. Tá? Atrai relacionamentos com homens que não fazem, que são frouxos, que não querem assumir relacionamentos, que se afastam, homens indisponíveis emocionalmente, homens que demoram para assumir alguma coisa com você, né? Ou tá com você, mas não parece que uma hora tá, uma hora não tá, não quer, né? Homens que não estão totalmente disponíveis, ou homens muito femininos que estão com a mamãe, sempre preocupado com a mamãe, e aí você fica no meio dessa coisa da mãe dele, tá? O meu andava de mão dada com a mãe, tá? Só para vocês entenderem. Eu não tinha nenhum problema com a minha sogra, mas, né? Ele andava de mão dada com a mamãe dele. E aí hoje ele tá divorciado de mim, ele tá namorando, mas ele viaja com a mãe dele. Entendeu? Então, assim, ele tem uma questão muito forte com a mãe dele, que ainda não foi resolvida. E não tem nada de errado, tá, gente? Não tô debochando, não, mas é porque até eu entender isso, sabe? E cada um tem os seus BOs e tá tudo certo, sabe? Mas até eu entender isso demorou. E outra coisa, muitas vezes você tá sem força para sair do lugar, você tá muito cansada, volta e meia, você tá bem, daqui a pouco tá cansada de novo, tá esgotada mentalmente, emocionalmente, sem força, sem energia de criar algo novo. Você é muito controladora, você é muito perfeccionista, você prefere não menstruar, porque menstruar é perca de tempo, dá muita dor, dá muito problema, e eu não quero saber de menstruar. Tá? Eu, Eleonora, coloquei o DIU aí para não menstruar. E aí é isso mesmo, não quero menstruar e acabou. Foda-se menstruação. Calma aí, tá? Por isso que eu tô falando sem julgamento aqui, porque eu também tenho toda a lista, tá? Exijo muito de mim e exijo muito das pessoas. Quero ser vista, reconhecida e nunca me sinto vista e reconhecida o suficiente. Nunca me sinto valorizada. Rigidez, tá? Tem dificuldade de sentir,
tem dificuldade de se entregar, dificuldade de ter libido, dificuldade de ter facilidade com o seu corpo, de se sentir bonita, de se sentir atraente. E por aí vai. Outra coisa, você tem dificuldade de meditar, às vezes, de calar, de se calar e de se ouvir, de sentir, de perceber o que seu corpo está falando. Né? Você tem dificuldade de acessar a sua intuição. Então, sempre você está buscando alguém que te traga uma clareza, que te traga uma vidência, algo externo, porque você não acredita em você não acredita na sua intuição, nos seus sentimentos. Você, às vezes, duvida muito de você. Bateu aí alguma coisa, gente? Tem mais coisa aqui. Se sente, às vezes, tem dependência, carência afetiva, vergonha do prazer, vergonha de sentir prazer, né? Vergonha de ser você, de se expressar. Às vezes tem uma desconfiança, um controle excessivo, perfeccionismo, autoexigência muito alto. Às vezes deixa de fazer alguma coisa porque, não, eu só vou fazer quando eu tiver todas as formações, todos os diplomas, todas as confirmações de que eu posso ser boa o suficiente para poder aparecer. Então, você sempre fica se auto-sabotando e nunca faz, porque você nunca acha que está boa o bastante. E isso também é uma ferida do feminino. Tá? E uma desconexão muito grande com você mesmo, com o seu valor, com a sua autoconfiança. Você não se sente confiante para fazer algo diferente, para ir além. Tá sempre se sentindo culpada por alguma coisa. Tá sempre se repreendendo, se desmerecendo, né? Teve uma seguidora minha que ela falou assim para mim: ai, Leonora, eu tô me sentindo tão gorda, tão feia, tão não sei o quê. Eu falei, verdade? Verdade que você sente isso de você? Verdade que isso é você? Porque se você já está no nível que você se desvaloriza, como que você espera ser valorizada, né? Porque ela estava querendo ter relacionamentos. Ela falou, eu quero ter um relacionamento, eu quero conseguir um homem. E aí eu falei para ela, como assim conseguir um homem? Que é mais uma questão do masculino. A mulher que está no masculino, ela caça o homem. Ela vai lá e fala, eu quero esse homem porque eu escolho, porque eu consigo. A mulher feminina, a mulher que está no feminino dela, ela não precisa correr atrás. Ela não precisa correr atrás. Ela vai se nutrir, ela sabe o que ela quer, ela vai se amar, ela vai acreditar nela, ela vai se amar, ela vai se ver tão linda, tão maravilhosa, tão cheia de si, que qualquer homem vai ser capaz de ver isso. Qualquer homem. E aí, claro, você pode escolher sim, mas você não vai precisar fazer esforço. Se você está fazendo esforço para atrair um homem, para ter um relacionamento, você não está no seu feminino. Você está sendo regida por alguma ferida do abandono, da rejeição. E aí tem muitas mulheres hoje em dia que aceitam migalhas, que aceitam relacionamentos tóxicos por causa dessas feridas. Então, é importante, por isso, trabalhar o feminino. E por que é importante também você trabalhar o seu feminino? Porque o feminino, gente, foi muito reprimido na nossa sociedade. O feminino pra gente é sinônimo de desvalorização, de ser fraca, de renegar, de ter dor. Sabe assim, o que a gente aprendeu sobre o feminino? Mulher, menstruar é dor, parto natural é dor, sexo é dor, né? Tem abuso, tem várias coisas, né? E ser muito vulnerável é dor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma capa de mulheres maravilhas, de mulheres resistentes, independentes, e vamos fazer acontecer, e foda-se o resto. Só que o que acontece? Isso custa muito pra gente. Isso custa a nossa vida, isso custa o nosso corpo, isso custa a nossa intuição, a nossa sabedoria e a nossa lei da atração. É aí que vem a lei da atração que eu falei para vocês.
Na lei da atração, tudo é fluido, tudo é natural. Você é terra fértil. Você é uma terra que gera frutos. E você já viu a natureza gerar frutos precisando pedir alguma coisa, precisando morrer, sofrer? Ou as coisas acontecem naturalmente? Claro que tem períodos de outono, tem períodos de primavera, tem períodos de inverno, tem períodos de verão, assim como em tudo na vida, né? Tudo existe períodos. E não é linear, gente. Nós temos o nosso ciclo natural. Nós nascemos para isso. Nós temos o ciclo de menstruação natural, que é um ciclo que às vezes a gente está mais fechada, às vezes a gente está mais aberta, às vezes a gente precisa ficar, descansar mais, às vezes a gente está muito disposta para fazer acontecer, e vai, faz, e tá, e tá. Essa é a mulher na sua essência feminina. Ela tem as suas fases. E ela precisa aprender a acolher as suas fases e viver essas fases. A mulher masculina, ela não quer sentir isso. Ela não quer menstruar. Ela não quer sofrer. Ela não quer ter problemas. Ela quer ser prática. Eu vou te falar que eu já fui muito assim. Ah, fala logo, o que que é? Não tem paciência para ficar de mimimi, não. Não tem paciência para ouvir outras mulheres. Eu não gostava nem de mulheres, só para você ter uma ideia, tá? Eu gostava era de homem, porque homem é mais prático. Mulher é muito chata. Tudo isso é feminino ferido. Tudo isso é feminino ferido, tá? Não, Eleonora, eu não acredito. É, tô te falando que é, porque é. Deixa eu ler aqui um pouquinho. Ó, a Glória falou, tudo a ver comigo, tudo, tá falando de mim, tudo. Exatamente, um pouco de todas, exatamente. E aí, por que que eu tô falando tudo isso, gente? Porque não tem como prosperar em solo que não tá fértil. Quando a gente está com o masculino muito aflorado, a gente mata o nosso feminino. E o que que é o nosso feminino? É a nossa criatividade. É a nossa vida de viver com prazer. Gente, prazer não é só sexo. É o prazer de ser você. É o prazer de estar com uma roupa legal. E não é, eu não estou falando de aparência, gente. Estou falando de você estar com o seu corpo, você estar se conectando com o seu corpo, você se cuidar naturalmente, se cuidar, ter um tempo para você. E não estou falando de cuidar só de maquiagem, cabelo e aparência, não. É um autocuidado que você se ama tanto que você não permite não ter um tempo para você. Mesmo que você tenha que trabalhar, que tenha que cuidar da família, do cachorro, do papagaio, eu também tenho, gente. Sou divorciada, tenho 2 filhas pequenas, sou terapeuta, sou servidora pública, tenho um negócio de marketing, dou classes. Cara, é muita coisa, velho. É muita coisa. Só que quando eu sinto que o bicho tá pegando, não me interessa. Eu tenho que me reconectar. Eu pago, gente, uma vez na semana, massagem para mim. Antes eu achava que massagem era luxo. Pagar massagem para mim, isso é luxo. Para que ficar pagando massagem? Hoje em dia eu pago. Eu tiro, nem que eu tiro às vezes R$ 1.000, R$ 1.200 que às vezes eu não tenho. Eu não tenho. Já teve várias vezes que eu não tinha e o dinheiro aparecia. Por quê? Porque eu estou olhando para mim, para o meu corpo, para minha vida. Se eu tô cansada, se eu tô esgotada, se eu tô sempre estafada, eu estou sobrevivendo, eu não estou vivendo em solo fértil. E o feminino é solo fértil, é receptividade, é intuição, é alegria natural de viver. É você não estar ansioso o tempo inteiro, é você não estar preocupada se o fulano tá com você, se o ciclano não tá, se tá. Por exemplo, quando eu comecei o relacionamento, né, esse meu namorado, ele era meio famosinho, né? Ele é cantor. Então, cara, no Instagram dele é só mulher, é só mulher. E quando ele colocou uma foto comigo, ninguém curtiu. Ninguém curtiu, tá? Porque era só mulher, entendeu? No meu, todo mundo curtiu. Por quê? Porque as mulheres que estão comigo já estão, né, buscando outra realidade. Mas lá no dele, nossa senhora, a galera olhou para mim assim, quem é essa? Quem é essa que tá se achando? E aí vem a competitividade,
vem a questão de você ficar sempre colocando defeito em outra mulher, você ficar achando que tem que ser melhor ou pior do que outra mulher. Aí veio a ex dele competir comigo. Gente, foi um rolo. Né? Ela escreveu nos. Eu fiz uma postagem e ela escreveu assim, um monte de coisa para mim. Pá, 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 porque você. Pá, 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 pá. Eu olhei e falei assim: ok, eu te vejo e eu percebo que você tem muito problema com o feminino. Claro que eu não falei isso para ela, né? Eu percebi que você tem muito problema com o feminino. E tá tudo bem, eu também tenho. E tá tudo bem, cada um cuida dos seus problemas. Né? Ema, cada um com seus problemas. E tá tudo bem. E eu não reagi, não resisti. Claro, bloqueei, né? Mas beleza, cada um com as suas questões, tá? Quando você tá no seu feminino, você tem mais empatia, você tem mais vulnerabilidade. Você não precisa estar sempre tendo que provar nada para ninguém, porque você sabe do seu valor. E você tem resiliência, você tem calma, você transborda essa energia de confiança. Por quê? Porque você está se olhando, porque você sabe quem é você, o lugar que você está e o seu papel nisso tudo. Não sei se está fazendo sentido, tá? Vou finalizar essa parte, porque já a gente vai fazer o exercício. Sei que eu estou indo um pouquinho a mais do tempo, mas já vou finalizar. E aí, gente, aí é que o buraco é mais embaixo, tá? Que até agora eu falei, me identifico, tudo bem, tá, isso aí eu posso trabalhar, Leonora. Ser mais feminina, cuidar mais de mim, isso aí a gente aprende. Ok. Só que aí eu vou te falar uma coisa agora que o buraco é mais embaixo. Se você quer fazer as pazes com o seu feminino, se você quer ter sucesso verdadeiramente, sem ter que fazer todo o esforço do mundo o tempo inteiro, ganhar dinheiro, perder dinheiro, ter um relacionamento, perder um relacionamento e viver nesse looping de perdas e ganhos o tempo inteiro, você vai ter que fazer as pazes com a sua mãe, minha amiga. Você vai ter que fazer as pazes com a sua mãe. Como assim, Eleonora? Não tenho nada com a minha mãe, não tem nada disso. Não. Olha, tem duas possibilidades. E eu não tô falando que você vai ter que ir na sua mãe pedir desculpa, não, tá? Não é sobre isso. Só que tem duas possibilidades. Ou você tem ali uma tríade, tá? Tá você, seu pai e sua mãe. Ou você é a filhinha do papai, que Deus me livre ser igual a minha mãe, e aí você se aproxima do seu pai, e aí você nega o seu feminino pela sua mãe, e você é a masculina em todos os sentidos, faz acontecer, é a mulher que é a fodona da parada, a guerreira, que faz tudo e que manda e faz acontecer, mas tá esgotada, tá? E aí você nega a sua mãe, tipo assim, Deus me livre ser igual a minha mãe, Deus me livre, que foi o que eu sempre fiz, tá? Deus me livre, eu gosto do meu pai. Ou você foi a que tomou as dores da sua mamãe e excluiu seu pai, né? De alguma forma excluiu o masculino através do seu pai. Meu pai foi um filho da mãe, eu não acredito em homens, todo homem trai, todo homem é assim, é a minha mãe, e nananã, e tomou as dores da sua mãe, e excluiu seu pai. E aí você pode estar ali no lugar do seu papai, querendo ter o masculino pelo seu pai que ele não teve, que você acha que não teve, e aí você que faz acontecer. E aí, às vezes, também você quer cuidar da sua mãe, e quer cuidar da sua família, quer ser o homem da casa, e quer cuidar do problema da sua mãe, do cachorro, do papagaio, da tia. Pode ser isso também. Bateu alguma coisa aí sobre isso? Diga aí para mim se bateu alguma coisa. Resumindo, fazer as pazes com a mãe não é você pedir desculpas para sua mãe, não é você ser a melhor amiga da sua mãe, não é você aguentar desaforo da sua mãe, mas é para você olhar para a parte de você que tá com alguma coisa que você nega da sua mãe em você, né? Seja como for, ou do seu pai em você, que está impedindo o fluxo da vida em você. E aí, o que é a sua mãe? A sua mãe para as constelações familiares, para psicanálise, para neurociência, para tudo, gente, porque não é só uma coisa não, tá? Todas essas correntes se conversam. Para o Axis, para tudo.
o que é a sua mãe? A sua mãe é o reflexo do seu receber, da vida que você recebeu. Ela foi a primeira pessoa que disse sim para você. Seja como for, ela foi obrigada a ter filho, ela teve você, mas não queria ter tido, ela quase teve que abortar, ela teve em silêncio, não interessa, mas ela teve você. E ela disse sim para você. E esse fato dela ter dito sim para você demonstra dentro dela que ela foi a primeira pessoa que te deu a vida, a nutrição, o sucesso, o sim, o sagrado, o feminino. Então, ela é a sua primeira expressão do feminino. Se você briga com a sua mãe até hoje, se você tem uma coisa mal resolvida com ela, e eu não estou dizendo que você tem que fazer as pazes com ela, mas você tem que fazer as pazes dentro de você. Você tem que aceitar que ela é a sua mãe, que ela é imperfeita, que ela é uma mulher comum como todas, que ela não tem a consciência que você tem. Às vezes ela foi muito inconsciente, ela sofreu muito, talvez, antes de você. E tem que fazer movimentos para colher essa energia dentro de você. Então, mais uma vez, não é você fazer as pazes com a sua mãe, não é você viver com a sua mãe, não é você abraçar a sua mãe, não é você se anular pela sua mãe, é você fazer movimentos dentro de você para despertar essa vida que ela deu para você e agora continuar essa vida, não achar que ela deve nada para você e nem você para ela, aceitar o que ela te deu e continuar essa vida por você mesma, sendo você a sua mãe, sendo você a sua expressão feminina de você mesma. Aí você pode ter uma nova referência. Você não precisa ter a referência da sua mãe. Mas antes de você chegar à sua referência, você precisa aceitar a referência da sua mãe, minimamente que ela te deu a vida. Minimamente. Ela me deu a vida, já é o suficiente. O resto eu faço. Foi isso, foi aquilo, foi ingrata, não me acolheu, não quis isso, não me interessa. Foi narcisista, é narcisista, não tem problema. Mas a vida que ela te deu, esse lado feminino precisa ser resgatado em você. Esse sagrado, essa terra fértil, essa raiz de quem é você, do seu corpo, do seu sagrado feminino, do seu útero. O que o Bert Helling fala? Toda mãe tem uma filha, tem a filha dentro de si e toda filha tem a mãe dentro de si. Então, toda vez que você rejeita a sua mãe, você está se rejeitando. Mas ela é insuportável. Mas aí, gente, é a vida dela, o que ela deixa de fazer, é ela. Você vai aceitar que ela te deu a vida e que isso já é muita coisa. Que ela disse sim, que ela te deu a vida e graças a ela você veio ao mundo. E ela te deu nutrição para você vir a esse mundo. Então, agradeça, reconheça e segue a vida, e segue o baile. Não cobre mais nada dela, não critique ela, você é pequena e ela é grande. Então, você tem que respeitar essa hierarquia, né, de acordo com as constelações familiares. Existe uma hierarquia antes de você, e você precisa respeitar. E isso não quer dizer que é aceitar tudo. É só assim, eu respeito o que veio antes, eu aceito a vida que me foi dada, e agora eu ando por mim mesma. Tomando essa força que me foi dada no útero da minha mãe. Eu preciso receber essa nutrição. Eu preciso reconhecer isso. Porque a mãe é a cara do sucesso. A mãe é a cara do feminino. A mãe é a cara da prosperidade. E também tem a questão do pai, tá? O pai também, né? Você reconhecer o seu masculino é importante também, né? A mesma coisa. Só que a mãe é a primeira, tá? Aí é que a Aline falou, mesmo que essa figura de tamanho não esteja em corpo nesse espaço, mesmo que não esteja mais, a energia dela é para sempre. A energia que ela te deu da vida é para sempre. E aí, agora, gente, eu sei que é muita coisa, eu não consegui falar nem metade do que eu queria falar, porque é muita coisa, não dá, velho. Mas, assim, eu espero que tenha minimamente caído algumas fichas, tá? A ideia é
eu começar a falar cada vez mais disso, tá? E a ideia é, não saiam, porque eu vou fazer um exercício aqui muito importante com vocês. A ideia é criar, tá? O que eu quero criar minimamente? Eu escolho, né? Criar um evento de 15 dias de reconexão com o seu feminino e com a sua prosperidade. Como eu nunca fiz antes, tá? Eu nunca fiz esse evento antes dessa forma, nunca. Quem me acompanha sabe que eu não faço muito isso. Mas eu tô nesse movimento também e eu quero, né, contribuir com quem escolher receber de mim nesse movimento, tá? Então, aí eu vou explicar, vai ter vídeos, vai ter exercícios, vai ter essa coisa do que é o masculino, o que é o feminino, bem detalhado, vai ter um e-book, vai ser uma coisa um pouco mais detalhada. Hoje foi só uma introdução, tá? Eu falei muita coisa junto e misturada, não sei se ficou claro, mas é o início, né? O que a Nath falou, é o pontapé para a gente começar a acessar essa prosperidade de um outro espaço, de realmente mais facilidade. Tá? Então, me digam aí, fez sentido o que eu falei? Caiu alguma ficha? Ficou alguma dúvida? Antes da gente ir para o nosso exercício? Diga aí. Quem já tinha ouvido falar e tudo mais, teve alguma coisa nova que não tinha ouvido falar? Ajudou em alguma coisa? Só me digam se ajudou em alguma coisa. Para eu continuar com esse tema, para eu continuar com essa minha missão. Que eu fujo mais que tudo. Mas eu não vou fugir mais. Eu não vou fugir mais. Essa é a minha missão. Tá, gente? Então, bora lá. Então, hoje foi o pontapé. Hoje, dia 8 de maio, foi o dia do pontapé da sua reconexão com o seu feminino. Alguma coisa que você precisava ouvir nesse encontro, você ouviu. E o que eu te convido é continuar ouvindo, continuar se abrindo, continuar se conectando com você, com o seu corpo. Gente, existe uma analogia que é o seguinte. Não tem o queijo curado? Já ouviram falar do queijo curado? Ele fica mais gostoso com o tempo, né, de maturação. É a mesma coisa de você nesse processo, tá, gente? A cura do feminino é um processo. O Bert Helling, que é o pai das constelações, ele, um pouco antes dele morrer, ele conseguiu fazer as pazes com a mãe dele, de fato, dentro dele, tá? Porque ele tinha muitas questões com a mãe dele. E foi por isso que ele criou as constelações, para ajudar as pessoas a lidarem com isso. Então, é um processo, gente. É um processo. O feminino é um processo. É todo dia um pouquinho, você deixar um pouquinho essa armadura que você foi ensinada a carregar, que a gente foi ensinada nessa geração de mulheres independentes, mulheres fortes, mulheres autossuficientes. Não estou falando que isso é errado, tá? Eu sempre acreditei nisso. Então, eu sempre vivi isso. Mas, a partir do momento que você está vivendo uma vida que não faz sentido para você, que tem algo que não está se encaminhando como você gostaria, você não tem o relacionamento que você gostaria, você não tem a vida financeira que você gostaria, você não tem a plenitude na sua vida que você gostaria, existe algo que precisa ser olhado do seu feminino. E aí é sim baixar a guarda e aceitar ser mais vulnerável, sabe? Viver uma vida buscando mais essa sua conexão com o seu feminino, tá? E como que eu busco isso, Leonora? Só o resumo para a gente finalizar. Primeira coisa, vai ter que trabalhar essa questão com a mãe, tá? A gente vai fazer um exercício hoje para isso, tá? Segundo, ter o seu tempo de autocuidado, mínimo, 1 hora pelo menos por semana ou mais, receber uma massagem, se automassagear, passar um perfume em você, fazer uma massagem em você, ter um tempo para você se conectar com a natureza, sabe? Escrever, pintar, dançar, não se auto-julgar. Toda vez que você estiver se auto-julgando, falando do seu corpo, jamais, não fale mais isso.
É se autovalorizar, se autoelogiar, fazer frases de afirmações, mantras, ter conexão com a sua espiritualidade é fundamental para você reconectar com o seu feminino, tá? Quem teve no SOS o Prosperidade viu isso, né? Não é só você ter, não é só ter. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter não sei o quê, eu quero ter não sei o quê. Não. É você ser. É você estar sendo mais plena com você mesma, agradecendo mais, ouvindo menos o que as pessoas falam, digamos assim, reagindo menos ao que as pessoas falam. Ah, mas fulano é isso, é aquilo. Interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Para quem não está sabendo, eu estou fazendo no meu Telegram 30 dias com as ferramentas do Axis gratuita, é uma degustação, tá? Mas eu estou falando lá, faça um interessante ponto de vista. Alguém está te julgando, você está se julgando, interessante ponto de vista. Isso não é a minha realidade. Não deixa a opinião dos outros grudar em você, porque você vai acreditar que aquilo é a sua realidade, não é. E aí, cada vez que você se desprende dessas realidades das outras pessoas, você vai sendo mais você e vai deixando as pessoas serem elas. Você vai sendo mais permissão e menos reação, sabe? E aí, hoje, eu aprendi esse meio termo, juro que eu vou finalizar. Eu aprendi esse meio termo, tá? Assim, o que, que acontece? Eu com meu companheiro, a gente se parece em muita coisa, porque ele tem a cabeça mais aberta e ele acredita no que eu acredito, em muitas coisas, a gente ora juntos, a gente faz processos juntos, isso é muito bom. Mas às vezes ele tem coisas que ele vê que ele está no nível que ele ainda não acessou algumas coisas que eu já acessei. Então, às vezes, ele fala: Fulano falou isso de mim, Fulano me bloqueou, eu estou indignado. E aí, eu vejo aquilo e eu falo assim: ok, e daí se Fulano bloqueou? O problema é do Fulano. Eu penso dentro de mim, porque eu já, depois de muito exercitar, já adquiri esse músculo de tocar o foda-se e realmente não ligar. Né? Muitas pessoas às vezes me atacam e eu não me afeto mais. Por quê? Porque eu me amo, gente, porque eu busco isso comigo, né? E eu busco todo dia isso, porque eu acredito em mim. Então, se a pessoa não gosta de mim, é uma questão dela, não é minha. Por que, que eu vou reagir? Por que, que eu vou atacar essa pessoa? Ela tem os BOs dela, ela tem as questões dela. E hoje em dia eu até falo assim para as mulheres: se a mulher tá brigando com outra ou tá atacando outra, ela tem problema com a mãe dela, tá tudo bem. Ela tem que fazer terapia, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, ele tem essa visão. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, cara, é a visão dele. Ele ainda está acessando a consciência sobre isso. Eu não vou ficar falando para ele, você tem que ser assim porque o Axis diz que é assim. Você não entendeu? Você tem que ficar no interessante ponto de vista porque você não sei o quê. Eu não falo isso. Eu respeito a consciência dele. Eu respeito. Às vezes eu falo, amor, será que isso é relevante mesmo? Né? Essa pessoa te bloqueou, mas é uma pessoa que não faz diferença. Então foi um livramento, talvez, né? Enfim, às vezes eu tento falar ali de uma forma um pouquinho mais, né, assim, digamos, um pouquinho mais ali pelas beiradas, entendeu? Mas eu respeito ele. A mulher feminina, ela respeita a opinião das outras pessoas, mesmo que ela não concorde, tá? Porque eu vejo muitas coisas e não concordo. Mas eu respeito. Eu tenho permissão. Respeito no sentido assim, eu respeito que essa pessoa não tenha consciência sobre isso e não queira ter consciência sobre isso. E tá tudo bem. É o espaço dela, é a vida dela. Eu vou viver a minha vida. Claro que se não fizer sentido para mim, eu não sou obrigada a ouvir a pessoa me atacar. Eu não sou obrigada a conviver. Mas eu respeito. Entende? Então a mulher feminina, ela olha para tudo. E aí eu vou indicar um livro para vocês começarem a se conectar com isso. A Dama. Já ouviram falar nesse livro? Do Axis? A Dama. Anotem esse livro, A Dama. Ele é bem legal sobre isso. Não reage, não resiste e vive a sua vida. E ali ela está fluindo na prosperidade, no receber. Ela recebe de tudo e de todos, sem reagir, sem resistir, sem impor a visão dela. Entende? Porque às vezes a gente pode convencer a pessoa pelo exemplo.
e não pela crítica. E aí eu tô aprendendo a fazer isso, e nossa, eu aprendi de 6 meses para cá um tanto, que as pessoas começaram a me admirar mais, as pessoas começaram a me respeitar mais, por eu não resistir e não reagir. Entende? Então, isso é o feminino, tá, gente? Bem resumido. Mas eu acredito que vocês tenham pegado, tá bom? Então, a gente vai fazer um exercício agora. E o que que eu convido vocês? Eu convido vocês a virem para esse programa de 15 dias, que eu vou colocar no grupo, tá? E nos meus grupos, para a gente trabalhar isso no talo, juntas. Juntas. Todo dia eu vou trazer uma ferramenta, a gente vai ter encontros, vai ter mesa da prosperidade, mesa de relacionamentos, vai ter sinfonia de possibilidade, vai ter tudo. Tudo que eu puder fazer para contribuir energeticamente, eu vou fazer. E vai ter consciência sobre isso, tá? E aí, quem quiser me chama no privado, eu vou colocar no grupo, tá? O anúncio essa semana. E eu espero que vocês venham, ou que quem quiser vir, venha comigo. Vai ser inédito, vai ser maravilhoso. Bora lá. Vou chamar vocês agora para a gente fazer aqui baixar barreiras, tá? É um exercício que eu amo fazer do Access. Quando você estiver com uma situação muito difícil, uma pessoa muito desafiadora, te enchendo o saco, não fala nada, não. Fala assim, baixando barreiras, corpo, baixa todas as barreiras para receber o que eu tenho que receber sobre essa situação. Para receber o que eu tenho que receber sobre essa pessoa. Você vai ver que vai ficar muito mais leve. Vamos lá, então. Então, vamos baixar as barreiras, vamos receber. Esse é o seu momento. Esse é o seu momento agora de se conectar com o seu feminino, de se conectar com o que o seu corpo veio para receber. Estou procurando aqui a música, achei. Com o que o seu corpo veio para receber, com o que a sua alma está pedindo para mudar, com o que você realmente gostaria de mudar. Você sabe o que você gostaria de mudar. E alguma coisa. A Aline perguntou aqui, quando você fala da reação, é estar mais na neutralidade? Exatamente. Estar mais na neutralidade. Quanto mais neutra, não quer dizer que você não vá se posicionar, tá? Às vezes você tem que se posicionar. Mas quanto mais segura e mais sensata, sem estar no espaço de atacar a pessoa, ou eu tenho a razão, você está, mais você convence pelo exemplo. E mais feminina você está. Mais confiante você fica. Tá? Recomendo muito a leitura do livro A Dama para isso. Então vamos lá. Baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras. Só fala isso. Se você puder, fecha os olhos. Se puder, fecha a porta de onde você está, fecha a porta do quarto, de onde você estiver. Baixa todas as barreiras agora, todas. Só dizer corpo, baixando todas as barreiras. Todas. Baixa todas as barreiras, baixa mais. Baixa mais, baixa mais, mais. Agora eu vou te convidar a fazer uma respiração em 3 tempos, para você se conectar com o seu corpo, com a sua consciência. Então, eu vou te convidar a respirar em 3 tempos, puxando o ar pelo nariz, em 3 tempos. 1, 2, 3, e solta em 5 tempos. Quando você chegar no 5, você solta com vontade. Então, soltando. 5, 4, 3, 2, 1. É você deixar soltar. Mais uma vez, respira em 3 tempos. 1, 2, 3. Puxando o ar pelo nariz. E solta em 5 tempos pela boca. Última vez. Puxa todo o ar pelo pulmão.
e solta. Agora eu vou te convidar a continuar com os olhos fechados. Quando acabar o exercício, eu peço para vocês abrirem, quem puder. Quem não puder, faça da melhor forma possível. Feche os olhos. Se conecta com o seu corpo. Se possível, toca no seu corpo. Toque em algum lugar do seu corpo. Faz um carinho no seu corpo, no seu rosto. Sente seu rosto fazendo carinho em você, você tocando no seu rosto. A melhor forma de você se conectar com você é sempre se tocar. Quando acordar, todos os dias, toca no seu rosto e diga: oi, corpo, oi, rosto, oi, vida. Então, vai sentindo essa conexão. E agora eu vou te convidar a tocar no seu útero. E aí ficar com a mão lá no seu útero. Coloca a mão no seu útero. Toca no seu útero. O que você percebe? Quentinho? Não precisa responder, tá? Só responde para você aí. Tá quentinho o útero? Qual a energia que vem para você? Agora eu vou te convidar a se conectar com todas as mulheres que vieram antes de você na sua linhagem. A sua avó, a sua tataravó, né, bisavó, tataravó, a sua mãe antes da sua avó. Como se todas estivessem, como se você estivesse agora sentada, com os pés no chão, tocando no seu útero, e a toda a sua linhagem de mulher está tocando no seu ombro, atrás de você. Todas estão aí atrás de você, tocando em você. A sua mãe está tocando no seu ombro esquerdo, a sua avó está tocando no ombro esquerdo da sua mãe, a sua bisavó está tocando no ombro esquerdo da sua avó e por aí em diante. E imagine isso em 7 gerações, 7 mulheres, uma atrás da outra, e todas tocando no seu ombro. Se você tiver filha, pode tocar no ombro da sua filha. Se você tiver filho, toca no ombro do seu filho. Isso mentalmente, tá, gente? E aí, imagina todas elas agora atrás de você, te trazendo força, te trazendo nutrição, te trazendo confiança. E diga para elas: só agora eu vejo, só agora eu vejo vocês. Só agora eu vejo o esforço e a luta de vocês para que eu tivesse a minha vida, para que eu pudesse ter uma vida melhor, para que eu pudesse ter uma vida mais digna. Só agora eu vejo. E eu agradeço muito por tudo que vocês fizeram para mim. Eu agradeço pela vida que foi gerada a cada geração através de vocês. E pelo sim que vocês disseram para essa vida. Graças a vocês, eu estou viva. Graças a vocês, eu tenho uma vida melhor. Muito obrigada. Só agora eu vejo vocês. Se você quiser, pode imaginar que você está virando para trás e olhando para elas e agradecendo e tomando essa força do feminino delas. E o seu útero está sentindo essa nutrição, essa força. Seu chakra base também está sentindo essa raiz, essa terra fértil da onde você veio. Então, diga agora para você: eu vim do feminino, eu tenho feminino. E agora eu vou convidar você, ainda de olhos fechados, a tocar no seu útero
E você vai imaginar como foi a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, a sua tataravó e todas as que vieram antes de você. O momento que elas estavam parindo. Se conecta com esse momento, toca no seu útero. Ah, Eleonora, eu não tenho mais útero. Não interessa, só o local, a energia do local. Toca no seu útero. Imagina agora todas elas parindo a vida. No momento de muita dor, no momento de medo, no momento de angústia, no momento de total vulnerabilidade, em que elas tiveram que ser muito fortes. E elas todas estão parindo. Imagine todas parindo, a dor, o grito que elas disseram. Sim, sim, eu digo sim para a vida. Eu digo sim para a vida. Todas dizendo sim, eu digo sim para a vida. Agora, você vai imaginar você no útero da sua mãe, recebendo esse sim. Sim, a sua mãe dizendo, eu digo sim para dar a vida para esse ser. E você sendo nutrida no útero da sua mãe. Imagina tudo isso agora. Vai se conectando com isso, vai se conectando com esse movimento, vai se conectando com tudo isso. E agora, agradeça por a sua vida, agradeça por essa energia e peça para que seu corpo retome essa energia dentro de você, de cada célula, de cada molécula do seu corpo. Diga, corpo, retome essa energia do sim para a vida, da criação, da geração, do ser. Esse é o meu feminino. E eu digo sim para o meu feminino. Eu digo sim para a vida que eu recebi. Eu digo sim para a terra fértil que vem das minhas gerações passadas. E da terra fértil que veio para mim no meu útero, no meu ser, no meu feminino. Eu digo sim para todas as mulheres que passaram antes de mim. Eu digo sim para essa força. Eu digo sim para essa conexão. Eu digo sim para esse amor. E agora, honrando e tomando tudo isso que eu recebi e que essas mulheres receberam, eu digo sim para a minha vida. Eu digo sim para uma vida diferente. Já está tudo pago. Eu não devo nada para ninguém. E nem vocês devem nada para mim. Eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que tomar. E tomar no meu útero essa força, essa energia, essa confiança, essa conexão, essa receptividade, essa sabedoria que habita em cada uma de vocês. Eu digo sim para isso agora. E eu retomo o meu feminino em cada célula, em cada parte do meu ser, através da energia de vocês. Eu digo sim. Eu digo sim para o meu feminino. Eu digo sim para dores que eu vou ter que olhar para esse feminino. Eu digo sim para os meus ciclos. Eu digo sim para descansar. Eu digo sim para ser vulnerável. Eu digo sim para buscar ajuda. Eu digo sim para poder ter um homem que vai contribuir comigo e vai vir. Ou para que meu homem exerça o papel de homem e eu possa ser mais feminina. Eu digo sim para o universo, para as mágicas, para os milagres que eu posso receber a partir de agora, estando mais aberta, abrindo o meu receber para a criação, abrindo o meu receber para o universo, abrindo o meu receber para o meu feminino, para todas as mulheres que vieram antes de mim. Eu digo sim, e eu agradeço por toda essa oportunidade de poder agora fazer diferente e fazer do meu jeito, sem resistir, sem reagir, sem ir contra nenhuma mulher dessas, sem julgar.
Eu agora apenas faço diferente dentro do que faz sentido para mim. E eu faço as pazes com o meu feminino, dentro de mim. Eu sou pequena e vocês todas são grandes. E a partir de agora, eu honro e respeito a vida de cada uma de vocês. E a vida que vocês me deram. Eu digo sim para o meu feminino. E agora, corpo, atualiza toda essa nova energia. A cada dia, a cada respiração, a cada batida do coração, a cada passo, a cada momento do meu dia e da minha vida. Eu escolho ter mais facilidade com o masculino. Eu escolho curar o meu feminino. Eu escolho ver as minhas feridas com mais acolhimento. Eu escolho ver as minhas feridas e poder lidar e poder ir além delas, sem deixar de vê-las, acolhendo elas e me vendo nelas, mas sabendo que eu não sou isso, sabendo que eu posso ter mais facilidade, que eu posso delegar, que eu posso descansar, que eu posso me cuidar, que eu posso me amar e que eu não preciso disputar com o masculino. Eu não preciso disputar com ninguém, porque eu já sou. Eu já sou abundância, eu já sou prosperidade. Em energia pura, em essência pura do meu feminino. E eu agora acolho tudo isso e manifesto isso. De agora em diante. Está feito, está feito, está feito. Aqui e agora. Corpo atualiza tudo isso. Corpo atualiza. Corpo atualiza. Corpo atualiza um novo relacionamento. Atualiza uma nova forma de me relacionar com o dinheiro. Atualiza uma nova forma de lidar com a minha saúde. Atualiza uma nova forma de viver em mais plenitude. Atualiza, corpo. Atualiza. 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 Continua pegando no seu útero e diga para ele: eu agora escolho criar. Eu escolho sair da energia de sobrevivência, da energia da mulher guerreira e ser uma mulher que cria com facilidade. Eu escolho criar com facilidade. Tudo agora vai ser criado com mais facilidade na minha vida. Corpo, atualiza essa nova energia, atualiza essa nova frequência. Está feito, está feito, está feito. Faz uma respiração profunda. Puxa o ar pelo nariz e solta devagar. E aos poucos, bem devagar, você pode ir voltando para cá. Você pode, bem no seu momento, tocar no seu coração, dizer: eu recebo tudo isso agora e eu atualizo essa nova forma de ser a partir de agora. Em cada molécula, em cada parte do meu ser. Eu sou mais amor, eu sou mais feminino, eu sou a conexão com a Terra e com o Universo. Está feito, está feito, está feito. E aos poucos, no seu tempo, bem devagar, você pode voltar e abrir os olhos. Como foi, gente? Como estão? Sentiram alguma coisa? Foi um exercício um pouco mais reduzido, tá? Mas foi um exercício para conexão mesmo, gente. Conexão com a força feminina que vocês têm. Da ancestralidade. Veio muito isso hoje, tá? Tem muitos encontros que vem muito da criança interior.
esse encontro não veio criança interior, veio ancestralidade. Então, se conectem, sabe? Se conectem com as histórias das pessoas que vieram antes de vocês, mas tendo respeito, tendo carinho, tendo orgulho, e percebendo como vocês são sortudas agora, como é muito mais fácil agora, e como pode ser mais fácil ainda. Reconhecendo o que vocês receberam e estando abertas a receber mais e fazer diferente. Tá? Muito linda essa reconexão, né, gente? Muito sistêmica, muito gostosa. Para mim foi lindo. Também eu tô assim, ai, não sei explicar. Eu tô vibrando amor, sabe? Assim, tô sentindo muito amor, né? Muito lindo. Então eu espero que tenha tocado no coração de vocês, tenha aberto uma centelha desse movimento que a gente está criando, tá? Que foi exatamente o que a Natália falou. É o pontapé para mais conexão com o feminino de vocês, para que não que vocês deixem de ter o masculino, tá? Porque o masculino é importante, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas acontecerem, não dá para viver só sendo feminina, óbvio que não, mas que a gente possa resgatar cada vez mais esse feminino que foi perdido por muito tempo. E que a gente possa ter mais autoconfiança com a espiritualidade, com a nossa ancestralidade, com o universo, com tudo mais. Tá bom, meus amores? Gratidão por terem recebido de mim, por estarem aqui até o final. Posso tirar um print aqui? Não sei se alguém quer aparecer. Se alguém quiser aparecer, eu vou tirar um print. E eu convido vocês para virem para esse programa de 15 dias do feminino, tá? Como se reconectar com o seu feminino e prosperar definitivamente, tá? Vai ser 15 dias, assim, de mesa de relacionamentos, dos 8 corações, né? É uma mesa maravilhosa. Não vai ser 15 dias, todo dia a mesa, tá? Porque não dá. Mas vai ter pelo menos uns 3 encontros com a mesa. Vai ter sinfonia de possibilidades, vai ter exercícios para o feminino, para o masculino, bem maiores, bem específicos. E vai ter, né, consciência de como mudar mesmo a sua vida. Então, bora. Bora tirar uma fotinha. Ah, que linda a Nath aí, ó. Que linda. Vamos lá, então. Vibrando amor. 1, 2, 3. Pronto. Então é isso, meu amor, meus amores, meu amor, meus amores. Gratidão. E fique comigo, continue me acompanhando. Quem não for para o programa, continua lá no Telegram. Vai ter live, vai ter outras coisas. Para quem quiser, vai ter também só a sessão da mesa, tá? De relacionamentos. Vou colocar tudo no grupo, então fiquem lá no grupo. Ou me acompanhem aí nos meus grupos. Beijo, meus amores. Tenham uma linda noite e até a próxima.